Boa noite, você que está chegando agora. Estamos começando o programa em off deste domingo e hoje vamos atualizar a situação da economia no mundo, no Brasil e no estado de Pernambuco. Para isso chamamos dois economistas, o José Emílio Calado e o Guerino Edécio, e a gente vai começar a discutir a respeito dessas questões todas agora no programa em off. José Emílio Calado, Guerino Edécio, economistas, obrigado por atenderem o convite da produção do Em Off e estarem aqui nesta noite de domingo para conversarmos a respeito da economia do mundo, do Brasil, do estado de Pernambuco. José Emílio, boa noite. Boa noite, Mário. Obrigado aí pelo convite. Boa noite aos ouvintes e aos telespectadores. E vamos conversar bastante aí sobre esses momentos econômicos aqui a nível mundial, Brasil e Pernambuco. Como diria naquela brincadeira, tem sido com emoção, né? Exatamente. Os momentos têm sido A semana foi bem emocionante. Guerino, boa noite. Boa noite, Mário. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente refletindo, né? Discutindo e aprendendo né? sobre o Brasil e o mundo. Bom, vamos começar em relação à economia mundial. Como nós podemos analisar a economia mundial hoje? Temos grandes jogadores, grandes players, né, mundiais, China, Estados Unidos, por exemplo, a questão da guerra comercial. Essa guerra comercial ela já arrefeceu, ela continua, ela vai se prolongar? Na análise dos senhores, como é que está essa questão? Mário, o pano de fundo dessa guerra entre a China e os Estados Unidos, na realidade, é a hegemonia que os Estados Unidos não quer perder, né? Então, o Trump fica fazendo lá as barreiras tarifárias contra os produtos da China, a China vai lá e mexe no câmbio para poder tornar mais barato o produto deles a nível mundial, e isso cria esse clima de insegurança, né? Além dessa questão guerra Estados Unidos-China, nós temos problemas na Itália, nós temos problemas na Inglaterra com o Brexit. Então, problemas na Argentina. Na Argentina agora. A questão do FMI. Né? Que deu uma moratória, né, na dívida. Então, está um clima muito ruim a nível internacional e isso, logicamente, vai contaminar a economia, né? Então, na minha visão, nós vamos ter aí, ao longo do segundo semestre, uma pequena desaceleração no crescimento econômico a nível mundial. Guerino, o que é que acha? Eu fico pensando, porque uma coisa é olhar para o jogo, outra coisa é olhar para o campeonato, né? E eu fico me perguntando, como economista, por que que nós temos uma visão dos países, principalmente dos Estados Unidos, mas dos países desenvolvidos, no sentido de um retorno às ideias mercantilistas protecionistas, né? Você vê que as características do mercantilismo são justamente essas, né? O fortalecimento do Estado Nacional, o fortalecimento do protecionismo, o militarismo presente, e essas coisas têm rondado o planeta, né? Com questões, se a gente for um pouquinho mais para trás, por exemplo, da tomada física de um território, né, da Rússia, em cima da Crimeia, tudo mais tal. E agora questionamentos com relação à soberania do Brasil na Amazônia. Em resumo, eu acredito que, olhando para o campeonato e não para o jogo especificamente, a gente poderia tirar algumas reflexões mais abrangentes. Por exemplo, você tem a China, que é uma nova combinação de sistema econômico com político. Você tem um regime autoritário que estabelece um capitalismo dirigido, mas com a eficiência capitalista. Isso é uma novidade e é uma novidade importante em nível planetário. Porque a reação norte-americana, ela vai te dizer toda a teoria do mainstream econômico, onde tem no comércio internacional multilateral, equilibrado, toda a chance de produção de mais riqueza no mundo, né? A economia se preocupa essencialmente com a produção, circulação e distribuição de riqueza. Então, a pergunta é, por que que os Estados Unidos
e o que faz com que o restante do país siga, assume posições extremamente protecionistas, clássicas, né? Tarifando produtos, estabelecendo limites, quando a gente sabe que esse caminho não é um caminho que a humanidade seguiu no passado com muito êxito. Né? É uma reprodução mutatis mutandis do sistema de substituição de importações que tínhamos e que deu no que deu. Então, quer dizer, olhando o jogo, olhando o campeonato de uma forma um pouco mais abrangente, a preocupação é muito grande, né? Muito grande porque tem algo mais do que o que parece estar acontecendo só nesse jogo. E também tem um aspecto aí que, na minha visão, o Trump ele está olhando isso, é que por um certo tempo, há anos e anos atrás, houve uma transferência de produção de produtos consumidos nos Estados Unidos made in China. Uhum. Então, o que ele olhou, e eu acho que ele até está certo, é o seguinte: por que é que um americano vai comprar um produto nos Estados Unidos de uma marca americana fabricada na China? Então, o ponto dele é esse, é que se nós podemos, o que podemos fazer para incentivar que aquele produto esteja sendo novamente fabricado nos Estados Unidos. A eficiência econômica é que responderia a essa questão, né? Se a China, por algum motivo, está conseguindo produzir um produto com um determinado nível de qualidade e consegue vender para os americanos a um preço menor do que os americanos conseguem produzir lá, então você não vai ter uma solução econômica, você pode ter uma solução de natureza mais protecionista, política, mas essa não é a melhor solução, é nesse ponto que eu coloco, entendeu? Quer dizer, o que está acontecendo na China, de fato, para provocar, digamos assim, essa reação norte-americana via imposição de tarifas e não via incremento da eficiência. Por exemplo, através de investimentos, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista do capital humano, né? Bom, e nesse caso, os senhores acham que isso vai dar onde? Isso ainda vai se prolongar por um tempo? É uma coisa que vai passar rapidamente? O que esperar? Na minha visão, o Trump ele é uma pessoa que ele busca o protagonismo. Então, ele vai continuar buscando esse protagonismo. Mas no próximo ano nós teremos eleições nos Estados Unidos. Exatamente. Isso não pode prejudicar o Trump? Ou beneficia, pelo contrário? Se você olhar a economia americana, ela tem desenvolvido nesses últimos 8, 9 anos pleno emprego, né? Pleno emprego. Uhum. Né? Então, acho que isso, a economia é um ponto importante para a questão política. Eu acho que essa é a resposta. Quer dizer, como o objetivo não é econômico, e sim político, então você estabelece uma estratégia onde os ganhos políticos de uma estratégia econômica ficam mais evidentes em função da proximidade com as próximas eleições. Aí tem uma certa racionalidade. Agora, o problema é que quando você cria um monstro, você não consegue detê-lo quando você deseja, né? Veja que o Macron e mais os outros líderes na Europa estão estabelecendo uma tributação, uma taxação em cima dos grandes grupos tecnológicos. Né? Essa semana mesmo, o próprio Trump já chegou a utilizar, até chamar de estúpido, o Macron por conta dessa determinação da França de impor tarifa ao Google, à Apple, aos grandes grupos, Facebook, aos grandes grupos americanos que trabalham no nível tecnológico mais avançado. Quer dizer, na hora que você detona um processo protecionista, ele não é unilateral, ele é unilateral na hora que você determina, mas vem as retaliações. O outro lado da moeda é que quando você, por algum motivo, fecha economias, principalmente por tarifas, que é a coisa mais utilizada atualmente, naturalmente você tem uma queda de bem-estar interno. Por quê? Porque você tem um aumento do preço interno, seja qual for o produto. Né? Qualquer estabelecimento de tarifa implica num aumento, porque simplesmente você diminui a oferta mundial e fica só com a oferta local restrita. Quer dizer, você não elimina completamente, mas você elimina uma parte dos produtos que estavam vindo de fora para o seu país e isso faz com que a oferta interna diminua daquele produto, o que naturalmente leva a um incremento do preço doméstico. E o pior, como a oferta mundial aumenta, porque se você deixa de exportar os países de origem para os Estados Unidos, esses produtos sobram no resto do mundo. E ao sobrar no resto do mundo, significa que a oferta do resto do mundo aumentou, o que leva a um barateamento desses preços no médio e longo prazo,
do resto do mundo relativamente ao preço pago pelo consumidor norte-americano, no caso que nós estamos analisando. Isso significa, em últimas palavras, que a gente está mexendo com os termos de troca entre países. Quer dizer, está havendo uma mudança dos termos de trocas, ou seja, a capacidade de pagar, de comprar o produto internacional pelos consumidores norte-americanos passou a ser menor, porque os preços para eles passaram a ser maiores. Então, quer dizer, há uma queda, e a gente pode verificar isso tecnicamente, né, do nível de bem-estar do país que impõe uma tarifa dessa natureza. Agora, de fato, tem uma preocupação política, e essa preocupação política, ela condiciona, né? Ela chega a condicionar as diretrizes do jogo, ou seja, o campeonato é outro. Mas ontem eu tive um almoço com um empresário que foi para a China. E ele me contou o que era, ele visitando uma indústria na China, e ele me disse o seguinte: a fábrica, no primeiro andar, o refeitório, no segundo andar, o dormitório. Então, o funcionário, ele não sai dali. Ele fica ali 360 dias. Sério? Sério. Ele disse que é assim, trabalha, come, dorme. E esse é um ponto importantíssimo. É um ponto Então, importantíssimo para verificar de onde advém a competitividade espúria da China. Exatamente. Então é por isso que eu digo, sempre disse aqui no programa, o que está acontecendo na China não é sustentável. Então, cair no jogo da China através da imposição de tarifas é fazer um jogo errado. Quando você diz que não é sustentável, em algum momento cai? Eu acho que vai entrar em colapso. Quando? Aí é difícil de dizer. Mas eu estou só levando em consideração, nesse exercício de antecipação, né? Porque, volto a dizer aquela frase famosa do Keynes, né? O futuro é o lugar onde está o maior estoque de nossa ignorância. Né? Então, qualquer tentativa de adivinhá-lo é complicada. Né? Mas, o que a gente pode dizer é o seguinte: não se sustenta por quê? Porque você tem uma imposição de cima para baixo que, mais cedo ou mais tarde, vai implicar numa ruptura desse sistema. Assim como o escravismo no passado também implicou. Então, você não pode continuar extraindo leite de pedra infinitamente. Isso derruba, então, por exemplo, aquela expectativa de que a China, daqui a alguns anos, passasse os Estados Unidos em relação... Pode passar em termos até absolutos. Eu não acredito nisso, mas pode passar até em termos absolutos, mas nunca chegará perto em termos per capita. Então, a China ainda... porque é o que vale, né? É uma ditadura. Em termos per capita, você tem... O que eu estava falando você tem um sistema comunista deixando o sistema capitalista gerar produtos, riquezas. Até que ponto essa, digamos, imposição não elimina a própria vontade dos agentes econômicos, os incentivos que você precisa em qualquer economia, no médio e longo prazo, aliás, no curto prazo também, mas isso fica mais claro quando você analisa em um período de tempo maior. Então, claramente é insustentável. Né? Não foi de outra forma que você teve a ruptura na União Soviética. Né? Setores como, por exemplo, a agricultura, você não pode ter um setor urbano sem levar em consideração os demais setores da economia. Você não pode levar o crescimento apenas para um determinado espaço, esquecendo dos demais espaços. Isso dá problemas de desigualdade, problemas de rupturas. Você está vendo o que está acontecendo em Hong Kong, né? Aqueles protestos. Mas tal. Então, isso não é coisa que se detenha ad infinitum. Você tem um momento em que isso vai estar. Quando? É difícil fazer esse exercício. Mas que você tende a ter, pela falta de eficiência econômica, que é onde as economias ocidentais deveriam se defender da China. Mas, por exemplo, melhor infraestrutura física, estradas, portos, aeroportos, comunicações, tudo isso leva a um barateamento do custo privado. Melhor treinamento da mão de obra, a capacitação dela leva a um barateamento do custo privado. Melhores equipamentos, maior nível de descentralização, levam a maior eficiência. Então, é esse tipo de eficiência do livre mercado, não sem regulamentação do Estado, mas não com intervenção. Quer dizer, deixar que... E é isso que falta, a gente pode aproveitar para dizer que é isso que falta no Brasil. É você deixar que os estímulos naturais da economia fluam de tal forma a fazer com que os agentes interajam de forma a produzir mais e melhor a riqueza. E a gente vai chegar no Brasil, mas eu queria comentar um pouquinho antes disso, um vizinho nosso, por exemplo, a Argentina. Essa situação da Argentina é um grande parceiro do Brasil também, né? Ainda é um grande parceiro do Brasil. Isso, no futuro, pode trazer problemas para o Brasil? Pode sim. A Argentina, nós estamos aqui do lado, né? Nós vendemos muitos produtos para a Argentina.
inclusive Pernambuco também vende, é com a fábrica da Jeep. E a situação lá está complicada, política e economicamente, e, consequentemente, nós vamos sofrer aí ao longo do ano de 2020 e principalmente nesses 6 meses aí até as eleições, porque você vai ter eleição, provavelmente o candidato lá da Cristina Kirchner vai ganhar, mas eu soube também, inclusive ontem eu tive numa reunião discutindo esse assunto com alguns economistas de bancos, e a opinião deles é que o Alberto Fernandes, né? Ele é meio que um Lula lá de 2002. Mais radical. Ele é radical, mas vai chegar ao poder e aí, consequentemente, as ações... Você lembra de Lula quando chegou. Então não seria o mais radical, seria o mais light, né? O Lula light, quando foi eleito. Que aí ele consertou a economia, colocou lá o Henrique Meirelles e tudo. Então, aquele que chamaram Lulinha, Paz e Amor. Exatamente. Pronto. Então, ele a interpretação que se tem é que ele está usando apenas a Cristina Kirchner para angariar votos, mas quem manda, ele é o presidente, e aí, consequentemente, ele vai criar uma política então a Argentina ela vai conseguir resolver os seus problemas em 2020, mas nós vamos ter 6 meses aí complicados. A grande preocupação é que você esperava que o atual governo argentino não tivesse crises hemorrágicas populistas, né? A ponto de congelamento, quer dizer, isso você não esperava. E esse surto de populismo no mundo, né? Eu incluiria o próprio Trump nessa jogada, o Boris Johnson, né? Essa crise de populismo, ela sempre traz consequências nefastas para a economia. E o que a gente está vendo na Argentina é que há um recrudescimento desse aspecto, né? Quer dizer, tanto de um lado, a direita, quanto a esquerda, quer dizer, se a gente puder chamar assim, e conseguíssemos distrair do populismo peronista, que é difícil, né, fazer essa segmentação, mesmo que a gente conseguisse fazer isso, você não deixa de ver claramente uma atitude populista. E a gente vai continuar conversando no segundo bloco a respeito dessa questão, já vindo para o Brasil. Daqui a pouquinho, o programa Off desse domingo. Chegamos a mais um bloco do programa Off de hoje, conversando com 2 economistas a respeito da economia mundial, da economia brasileira e da economia do estado de Pernambuco, o José Emílio Calado e o Guerino Edécio. Nós estávamos falando a respeito da questão da Argentina e que impacta no Brasil e impacta em Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente vai chegar a Pernambuco. Bom, mas que tipo de impacto ela traz para o Brasil, essa crise hoje da Argentina? Vai se recuperar, você está falando que vai se recuperar, mas por enquanto, que tipo de impacto ela traz? vai porque nós temos diversos produtos que nós exportamos para a Argentina, né? Mas eu queria colocar, aí já falando do Brasil, o recente resultado do PIB trimestral, né? Houve aí 0,4 de crescimento. Foi uma boa notícia dessa semana, né? Foi uma notícia dessa semana. Isso afastou aquela possibilidade de recessão técnica que estava se especulando, a possibilidade? Exatamente, estava todo mundo receoso, né, de que o país tivesse entrado em recessão técnica. E entra em recessão técnica quando você tem alguns trimestres negativos, negativos, não é isso? Exatamente, ou sem crescimento. Ou sem crescimento. Né? Um dado positivo é a construção civil. A construção civil cresceu 2% nesse trimestre, depois de 20 trimestres negativos. No Brasil? No Brasil. Então, é um primeiro sinal, e a construção civil é importante por ser uma grande empregadora de mão de obra. Isso indica que a construção civil chegou no fundo do poço e agora começou a voltar? Exatamente. Então, ela agora chegou e vai começar de forma gradual a crescer, né? Então, é um primeiro sinalzinho de recuperação. Concorda, Guerino? Eu concordo, em linhas gerais eu concordo. Eu só faria uma observação seguinte: nós tivemos tantos trimestres caindo que nossa base ficou muito baixa, né? É uma reversão, o que eu concordo com o professor Emílio,
Agora, de qualquer forma, você tem o próprio segmento, do ponto de vista econômico, você tem um fundo do poço, de fato, em qualquer segmento, porque você precisa recuperar, inclusive, investimentos no sentido de não perder o que já foi feito. Não é? E aí você geralmente provoca, são limites de queda que a economia apresenta naturalmente. A minha grande questão é o seguinte, é que a recuperação da confiança que estava, em tese, vinculada à aprovação das reformas, eu já pude me manifestar dessa forma aqui mesmo, dizendo que só a reforma não é elemento suficiente para que você tenha uma reversão das expectativas dos empresários, de modo a reanimar a economia. E o que é preciso mais? Eu acho que quando a confiança for restabelecida entre os investidores, principalmente, mas também entre as famílias no sentido do consumo, você pode ter novamente um incremento disso. Mas eu acho que está distante disso. Está distante disso porque nós temos alguns elementos que são críticos, né? Observe, a proposta do Guedes, na campanha e logo depois que foi empossado, era baseada em quê? Baseada na redução do estoque da dívida, e com isso você reduziria o volume de juros que você está pagando, que é em torno de 100 bilhões de dólares por ano, e 100 bilhões de dólares por ano são 400 bilhões de reais só para uma rubrica. E então você não pode impor ao país constrangimentos em todos os segmentos para poder viabilizar o pagamento desses juros ad infinito sem que haja, de fato, uma tentativa dentro dos contratos, dentro das instituições em seu funcionamento normal, reverter esse processo. E a proposta dele era baseada, primeiro, na privatização generalizada praticamente das empresas, particularmente aquelas que foram criadas no governo do PT. Até agora isso não andou ou andou muito pouco. A segunda hipótese era começar a vender uma quantidade de imóveis, em torno de 700 mil imóveis pertencentes à União, de tal forma a criar uma massa de recursos para que esse estoque da dívida fosse reduzido. Isso também não aconteceu e da forma se ocorrer, tende a acontecer, você vai ter um barateamento geral desses ativos, o que não vai dar um impacto desejado. E a terceira forma que ele propunha era você estabelecer um enxugamento da máquina, de tal forma que esse enxugamento da máquina levasse uma maior eficiência, tanto no que se refere ao custo dela, como também ao que está entregando para o cidadão brasileiro, né? Que entrega muito pouco, né? Então, e também isso não andou muito bem. Então, enquanto essas coisas, né, relacionadas, veja, na base, com o estoque da dívida brasileira, não tiver um encaminhamento que seja minimamente crível, que tenha um mínimo de credibilidade perante os agentes econômicos, a gente não sai da crise. Por outro lado, quem tem sido o líder condutor das reformas não tem sido o governo. E isso eu já tive também a oportunidade de falar anteriormente. O governo, durante a campanha, não falou em nenhum momento nenhuma reforma. Bolsonaro enquanto candidato, né? Isso é uma pauta de Guedes. Mas essa pauta de Guedes, o executivo logo abandonou. Quem está sendo o protagonista é o Congresso. E aí você tem a principal figura que conduziu esse processo, agora sob júdice em termos de denúncia. Que é o presidente da Câmara. Que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, quer dizer, a expectativa para que haja um avanço nas reformas, eu não estou nem entrando mas agora no da qualificação da Previdência está no Senado agora. A reforma da Previdência. Mas eu acredito que você tem várias reformas e outras reformas paralelas, né? Uhum. Você tem a tributária, que já está sendo discutida. A tributária, esse pacote de liberdade econômica, você tem, que é uma nova reforma trabalhista, né, embutida, né? Você tem, a tributária é complexa, em qualquer lugar do mundo você conseguir uma reforma tributária. Essa proposta dos secretários de Fazenda dos estados, ela é interessante e ela tem força suficiente, por exemplo, para vencer a proposta do Baleia Rossi, que é a proposta do governo, ou até do deputado federal... O pernambucano, o ex-presidente do esporte, Luciano Bivar. Olha, eu acho que quanto mais propostas existirem, mais reforça a ideia de que a reforma tributária ela é, em si, extremamente difícil de ser implementada.
porque significa uma redistribuição de receita. A impressão que eu tenho é que essa proposta dos secretários de Fazenda de todo o país, de todos os estados, incluindo o Distrito Federal também, se torna forte porque teria, teoricamente, o apoio das bancadas de cada estado. Do ponto de vista político, você teria essa possibilidade. E, na verdade, você não consegue construir nenhuma mudança nessa área sem que haja uma grande adesão. Porque ela é totalmente engessada do ponto de vista institucional. Nós temos um aspecto aí também que é importante a gente colocar aqui no debate, Mário, é que o Estado brasileiro ele é muito grande e ele é um fomentador da economia. Por que é que nós estamos aí se arrastando? Porque a capacidade do Estado brasileiro de investimento, ela minguou, não tem recurso. Então, nesses 7, 8 meses do governo Bolsonaro, houve esse contingenciamento muito grande de gastos. Vamos enxugar, porque a gente não pode, é aquilo do seguinte, na economia doméstica, você não pode gastar mais do que você tem de receita, né? E, então, essa forma está fazendo com que muitos setores sofram em função de que dependia, principalmente, as grandes obras que não estão sendo feitas. Você não tem projetos. Ele estaria aí fazendo, teoricamente, o dever de casa, mas... Nós vamos sofrer agora, mas nós vamos colher o fruto lá na frente. Se houver alguma consistência, essa é a ideia. Exatamente. Né? A questão toda é a consistência. Se a gente não está fazendo economia aqui para gastar acolá de forma desorganizada. Só complementando o que você estava falando, a gente tem escutado pessoas que têm uma certa importância no cenário do debate nacional, como Eduardo Gianetti, e tem me surpreendido o posicionamento, sugerir uma impulsão fiscal para a economia neste momento, de um cara que era liberal, deu consultoria como liberal para muitas entidades, e se posicionou assim durante muito tempo, é simplesmente surpreendente e preocupante. Porque a história de você ter o Estado como gastador para fomentar a economia, nós já acabamos de assistir. E, na verdade, todo o problema que nós estamos tendo agora foi em função de gastos irresponsáveis, sustentados durante anos, né, principalmente na administração de Guido Mantega, né? Uma irresponsabilidade que qualquer aluno do terceiro semestre de economia de qualquer universidade séria diria que não ia acabar bem. E não acabou bem, e nós estamos distantes de resolver esse problema. E na opinião dos senhores, o que é que seria interessante, necessário para que a gente pudesse sair dessa estagnação? Primeiro, lideranças, né? Lideranças confiáveis. Você precisa ter no âmbito político pessoas em que a população, de alguma forma, os agentes econômicos e os atores políticos se sintam minimamente representados e com confiança. E economicamente falando? Economicamente falando, o que tem que ser feito, Mário, é o seguinte: você tem que incentivar o investimento privado. O investimento privado é que move o desenvolvimento econômico. Se você olhar, vamos olhar a Pernambuco aqui. Todos esses investimentos que foram feitos, Pernambuco cresceu muito em função desses investimentos estruturadores. Então, também, esse foi um assunto que eu estava discutindo ontem, é que acabou, o PT, ele fez o desenvolvimento econômico incentivando o consumo. Deu errado. Isso esgotou-se, né? Exatamente, isso aí está esgotado. No momento inicial, talvez até tenha ajudado. Isso, ajudou, mas ele não se sustenta. Está se tentando agora com o FGTS também, mas é muito pouco. O que nós temos que fazer é, através do investimento, através da iniciativa privada sendo protagonista nesse sentido, né, trazendo aqui novas fábricas, novas questões tecnológicas. Então, eu acho que é a partir daí, desse incentivo, tendo segurança jurídica e tendo uma carga tributária adequada. E viabilidade econômica, financeira. O que eu quero dizer com isso, concordando e complementando o que você está falando, é o seguinte: se você tiver duas alternativas, uma é comprar uma máquina e ter uma taxa de retorno em função desse investimento de 10% no ano, e a outra é você comprar um título e ter 11%. Você não vai comprar a máquina. Então, com os níveis que nós temos de juros no Brasil,
você inviabiliza muitas alternativas que seriam naturalmente viáveis, se não fosse esse dado institucional limitador, que é o patamar em que nós temos aqui da taxa de juros. A taxa de juros que acompanha um spread bancário e que é a função direta do oligopólio dos bancos. Então, se você me pergunta uma iniciativa que poderia, de fato, estimular o crescimento econômico, que nada mais é do que os agentes buscarem ganhar dinheiro explorando alternativas econômicas, produzindo para a sociedade algo, bens ou serviços, seria você abrir esse mercado. Então, não vejo como você ter uma mudança de vulto relevante para a economia brasileira para os próximos anos, sem que o setor bancário tenha uma abertura relevante com relação aos players internacionais que aqui poderiam estar ofertando seus serviços com muito mais eficiência e com muito menos custos para os agentes. Você tocou num ponto aí que é importante, tem esse aspecto do que hoje o sistema bancário brasileiro ele está dominado por 5, 6 bancos. E aí, consequentemente, 4 famílias dominam mais de 70%. Consequentemente, você tem essas questões e aí você vê lucros dos bancos aí enormes. Absurdo, né? Em todo período, bilhões a cada trimestre. Então, essa anomalia, mas ela está sendo, vamos dizer, descaracterizada com os novos entrantes, as fintechs, né, de tecnologias. Você hoje pode abrir uma conta sem precisar nada lá. Perdão, mas pelo você celular. acredita que essas novas abordagens bancárias não tenham por trás os tradicionais detentores do capital para esse fim? Eu acho que você tem uma nova forma tecnológica. Seriam braços dessas evidente, instituições? você imagina o seguinte, hoje a TV tradicional, ela está passando por modificações, assim como o rádio, né? Há um tempo atrás o rádio não era valorizado e passou a ser super valorizado e agora, né? Mesma coisa a TV. Aí você tem o YouTube, que é uma nova estratégia. Por que as grandes emissoras não estariam no YouTube? Então, quer dizer, você tem uma nova forma, você tem uma nova forma disruptiva de você ofertar um produto, mas isso não quer dizer que quem esteja por trás não sejam os antigos players, que têm muito mais capacidade de estar nesse mercado do que os outros que estão iniciando. Então, a abertura, de fato, e a forma seria por aí, se você permitir que as entidades internacionais participassem, aquelas que têm força para competir. Se não tiver isso, você vai ter aqui as fintechs, os bancos virtuais, etc., da mesma forma que você tem no mundo tradicional. E talvez com muito mais problemas, porque basta você lembrar que grandes empresas que passaram a ter um atendimento virtual provocaram grandes desgastes para os consumidores, porque na presença de problemas, qual de nós não tivemos problemas que podia ser resolvido em um segundo, porque agora você está sendo atendido por um robô. Tá certo? Então eu fico imaginando isso no mundo bancário. Até a introdução, tudo é muito bonito, no namoro, no noivado, tudo tranquilo. Quando a convivência, né, desses entes estiverem... Aí é que passa a deixar de existir aquilo que imaginávamos e passa a ser o que é. Aí, de fato, vamos ver se a gente tem a felicidade ou não. Essa questão que você falou, se a gente for para um exemplo prático, eu acho que pode ser comparada à questão da indústria naval, que se diz o seguinte: antes, no governo do PT, se valorizou a questão nacional, a Petrobras, encomendando navios e tal, e a indústria cresceu. Hoje existe um projeto do governo, um programa para abrir essa possibilidade para outros players mundiais que fabricam navios, e isso está causando um problema seríssimo na indústria naval. Por quê? Por conta do custo do Brasil para se produzir um navio que lá fora é bem mais barato. Entra aí essa questão dos tributos, entra aí essa questão do setor quer dizer, você tem alguns... Poderia-se fazer uma comparação em relação a isso, e essa abertura que é tão reclamada hoje pelo fato de lá fora ser bem mais barato e aí quebrar as empresas aqui dentro, ela seria saudável nesse sentido? Quer dizer, como é que a gente pode analisar isso? A gente não pode jogar com peso nos pés. Pode jogar futebol com os pés nos pés. Pode correr com os pés nos pés. Então é o seguinte, se a gente está entrando no mercado e abrindo para um lado, a gente tem que abrir para o outro lado. Então por que lá fora é mais barato do que aqui? Provavelmente não tem as amarrações institucionais, jurídicas, legais que nós temos aqui. De alguma forma a gente teria que deixar que esses jogadores ou essas organizações, esses players locais, tenham uma oxigenação de entidades internacionais para aqui produzir. Né? Para aqui produzir. Tentar jogar da mesma forma que nós jogávamos,
estabelecendo que nós temos que comprar componentes internos, que nós temos que atender só determinados segmentos, porque isso seria melhor para gerar emprego. Tentar criar estratégias de equidade ameaçando a eficiência é destruir as possibilidades de crescimento, de geração de emprego, renda e tributos. Ok, e daqui a pouco o Zé Emílio vai falar, que eu percebi que ele estava querendo falar. Vamos para o terceiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e aí já passando para Pernambuco também. Chegamos à parte final do programa em off de hoje, conversando com dois economistas a respeito da economia mundial, do Brasil, e vamos falar sobre Pernambuco também. O José Emílio Calado está conosco aqui, o Guerino Décio também conosco. O Guerino falava no final a respeito dessa questão do setor naval, da questão da tributação, enfim, do setor financeiro, enfim. E eu pensei que o Zé Emílio estava ansioso para falar também. Não, é que eu vejo o seguinte, Mário, esse aspecto da taxa de juros vai criar no Brasil, e o próprio ministro Paulo Guedes falava disso, de acabar o rentista, né? Você tinha lá juros de 14%, 15%, 16%, então você chegava ali, pegava, botava seu dinheiro ali no banco e ficava ali, estava bom demais e pronto. Agora não, agora nós estamos com a taxa Selic de 6%, indo para 5%, provavelmente vai cair mais ainda, e aí, consequentemente, os negócios ficam mais interessantes, né? Então, eu acho que nós vamos começar a ter uma curva aí de grandes investimentos em negócios, em empreendimentos. E isso aí gera emprego, gera renda. Isso a partir de 2020? Acho que nós estamos começando aí a partir de 2019, 2020, sim, porque os fundos, principalmente fundos de investimento, fundos de private equity, estão atrás de bons negócios para investir, né? E aí, consequentemente, negócios que rentabilizam mais. Isso é um ponto. O segundo ponto são os fundos de pensão. Os fundos de pensão hoje, eles lá atrás, eles tinham no seu cálculo atuarial de que eu preciso de uma determinada rentabilidade para eu pagar os aposentados lá na frente. Aí nós temos dois fatores. Primeiro, as pessoas estão vivendo mais, então eu tenho que pagar mais, tenho que ter um tempo maior. E aí, consequentemente, eu preciso rentabilizar melhor essas minhas... E a população está envelhecendo. Exatamente. Então, eu preciso rentabilizar melhor essas minhas aplicações. 5% não consegue me remunerar, senão eu vou ter problema lá na frente. E aí, esses fundos vão começar a ter que olhar também empresas para poder rentabilizar melhor a sua aplicação. Então, acho que nós estamos no início de um processo em que a gente vai ter aí... via investimento, o crescimento econômico. Esse é que eu acho um dos pontos mais importantes a nível Brasil do que vai acontecer aí ao longo desse segundo semestre e também em 2020. Uhum. Vamos para Pernambuco. Eu só queria fazer uma observação. Porque é o seguinte, o que nós estamos discutindo, na verdade, é o processo de intermediação pelo sistema bancário e afins dos recursos dos agentes superavitários para os agentes deficitários. Entre esses, as indústrias, as empresas, de uma forma geral, que precisam de dinheiro para alavancar seus negócios, gerando riqueza, a tal ponto de pagar esse recurso no futuro, rentabilizando através de uma taxa de juros e sendo satisfatório do ponto de vista da remuneração dos demais fatores aplicados nesse processo de produção. Esse é o grande elemento impedidor do crescimento do país. Porque esse meio aqui, ele é extremamente complexo e desfavorável à produção. Por quê? Será que essa taxa é acessível para uma pequena empresa produzir? A quanto ele vai conseguir uma taxa de financiamento para os seus projetos, se ele for um pequeno ou um médio, ou até grande, mas que não tenha importância política? Que tipo de taxa ele vai acessar? Não, mas aí ele tem o SEBRAE, tem esses órgãos que estão olhando... Acessar o financiamento, né? O financiamento, como eu me refiro. Qual taxa de juros que ele vai acessar, vai conseguir acessar?
tá certo? Aí você tem as instituições públicas, que uma parcela tem possibilidade de acessar, mas você tem a limitação natural da dotação de recursos, principalmente nesse período de... Agora, é fato que você tem... você lembrou bem, os bancos públicos. Pensa aqui no Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste tem recursos suficientes, capacidade técnica para financiar o investimento na região. Mas a percepção generalizada dos agentes faz com que esses recursos não sejam demandados. Por quê? Porque a percepção generalizada é de que o sistema bancário não vai permitir que eles cresçam. Então, e quando você tem uma economia retraída, quando você tenta empurrar recursos, mesmo que a taxa não seja tão violenta quanto a praticada no setor privado, o que causa na economia é um problema de informação assimétrica que leva a um processo de seleção adversa. Na verdade, aqueles que se submetem a uma taxa de juros mais elevada para poder financiar os seus negócios, geralmente não são os melhores clientes que você poderia desejar ter, tá certo? Isso leva a estrangulamento lá na frente. De tal forma que a agilização desses processos, inclusive com entidades importantes como o SEBRAE e outras correlatas do Sistema S, bancos públicos, etc., você pode diminuir, mas não na magnitude necessária para que você possa alavancar os negócios, de modo a você ter um reaquecimento forte e durável na economia. Um exemplo, para estabelecer uma ilustração, é o setor de turismo no estado de Pernambuco. Olha os atrativos que tem uma cidade como Recife e adjacências. Não é? E você não vê, por exemplo, o dinamismo que você tem mesmo uma cidade aqui na América do Sul, Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, do turismo local, inúmeras atividades que seriam empregadoras junto com os setores como o da construção civil, comércio, etc. Tá certo? Quer dizer, se você não tiver esse ambiente e não tiver acesso a um sistema de financiamento que permita que o indivíduo consiga financiar os seus negócios, você não tem esse adensamento, digamos assim, da produção de riqueza no país, que em última instância vai provocando nas demais camadas. Né? Bom, e aí? Pernambuco está nesse rolo todo, né, no meio desse furacão, e inclusive foi divulgada essa semana também a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi aprovada para 2020, com a expectativa de superávit primário de 700 milhões, que alguns economistas consideraram pequeno para um estado como Pernambuco. O que é que os senhores acham? Na minha visão, olhando Brasil, olhando tudo, até bom, né? Você ter esse superávit primário para poder pagar aí as suas dívidas. Dentro do contexto geral, né? Dentro do contexto geral, exatamente. Não é lá essas coisas, mas é um superávit bom. Outro aspecto que também foi notícia semana passada é a questão do leilão da cessão onerosa da Petrobras. Sim, que poderia render 1 bilhão e 200 milhões de reais a Pernambuco. 200 milhões aqui para Pernambuco. Então isso é uma notícia excelente, né? Porque aí você cria esse dinamismo. Mas tem um aspecto também, eu sempre coloco a questão privada como o elo de desenvolvimento. Eu sou uma pessoa que, na minha cabeça, o Estado tem que prover saúde e educação. O Estado não tem que se meter na questão dos entes privados, em ter empresa estatal, para que... você tem que deixar para a iniciativa privada. E nós temos notícias muito boas acontecendo em Suape, com a venda do controle da Petroquímica Suape e da Citep para um grupo mexicano. Nós temos a venda da MG Polímeros para um grupo tailandês. Então, Isso indica que nos próximos anos nós teremos uma recuperação? Exatamente, está investindo. Tem investimentos acontecendo lá desses grupos, né? Vai ter a venda da refinaria aqui também. E aí entra no que o Guerini falou, né? De você atrair o investimento privado, capital internacional para o local. Então, lubrificar, né? O único problema de swap vai ser a questão do estaleiro. Mas esses grandes projetos estruturadores que foram gastos em dinheiros e dinheiros e dinheiros, eles hoje estão resolvidos, estão bem, estão sendo lucrativos, esses grupos privados assumiram
E aí deram A refinaria, me parece, também está no processo de privatização. Eu venho dizendo há algum tempo que a estrutura produtiva do Estado, ela se transformou. E é irreversível. Mesmo que você pegue uma dificuldade como a do estaleiro, você não vai chegar lá e apagar aquilo, não. Aquilo ali foi um investimento feito e são custos irreversíveis e o economista leva em consideração não mais esses custos. Esses custos já estão realizados. Tá certo? Então, vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Você fez um filme tipo Matrix, por exemplo, e você gastou muito dinheiro para fazê-lo. Mas para reproduzi-lo, você não vai cobrar um preço baseado no que você gastou. Você vai cobrar um preço baseado no que você pode ter de acordo com a demanda existente. Então, pensando agora no estaleiro e por consequência, em outras estruturas parecidas. Você já teve o custo. Já estabeleceu, você não consegue, na maior parte, você não consegue transformar novamente em dinheiro. Então, você tem que utilizar a criatividade, e aí é onde eu acho que o governo do Estado poderia ter um papel essencial. Não como interventor, concordo plenamente, mas como, digamos assim, um facilitador, um agente facilitador, um regulador do ambiente, tornando o ambiente favorável à atração de investimentos privados locais, nacionais e internacionais. Não há outra solução. É por isso que eu acho que essa concentração da discussão no âmbito político entorpece uma grande capacidade que o Estado de Pernambuco tem, naturalmente, por sua infraestrutura, por sua localização, pelo estoque de capital humano que aqui tem, pela proximidade com outras localidades. Por exemplo, você tem num raio de 300 quilômetros, eu falei isso há décadas atrás, tá certo? Você tem boa parte do PIB e das pessoas do Nordeste. Você vai ter, de um lado, João Pessoa e Natal, do outro lado, Maceió, mas para dentro você vai ter Caruaru, Campina Grande, Garanhuns. Então você tem no entorno de Recife, da região metropolitana, segmentos importantíssimos. Então, se você tiver um mínimo de facilitação dessas questões relacionadas com as negociações, estabelecendo capacidade técnica, capacidade não apenas no sentido físico, técnico da área específica em si, mas capacidade de articulação, capacidade de atração, capacidade de mostrar que nós estamos numa economia que não é uma economia pequena, não. Para os padrões nacionais, porque o Brasil é um continente gigantesco, né, mas você tem, né, vale lembrar, uma região metropolitana do Recife com a população do Uruguai. O consórcio nordestino de governadores ajuda nisso ou não? É você colocar a questão política na frente. Na frente, exatamente. E isso em si já é um entorpecimento. Economicamente falando, não. O governador que colocar a questão econômica na frente, a questão da eficiência, a questão da atratividade de capital em todos os níveis, ele vai ganhar essa corrida. Exatamente. E ele vai ser reeleito. Então é muito mais eficiente do ponto de vista político ter uma estratégia econômica com alguma consistência do que estar fazendo amarrações políticas inúteis que, no máximo, pode dar no populismo para se tentar uma reeleição. O que está se fazendo, por exemplo, no polo, aí a gente falou de swap, e agora vamos falar do polo lá de Goiânia, que é a Jeep liderando. Também informações do governo foram feitos, encontros com os sistemistas da Fiat, da Jeep, no sentido de atrair mais alguns outros fornecedores de peças. Agora o governo tem cadeia. O governo de Pernambuco tem que dar o retorno necessário que foi prometido, inclusive, para a construção, por exemplo, o arco metropolitano. Esse é um problema seríssimo. Você não consegue atrair investimentos nem públicos, nem privados, se não tiver por trás do que você está propondo alguma coisa com sentido econômico. Então, o que vai fazer com que o Pernambuco tenha a capacidade de atrair investimentos públicos, inclusive para uma obra como essa, e privados, conjuntos, é essa capacidade de articulação. Veja, o governador é um cara jovem, é uma pessoa que tem a formação de economia pela universidade, tem conhecimento na área de controladoria, é o que nós vimos aqui no currículo dele quando ele se apresentava para candidato. Então, se você juntar conhecimentos econômicos com conhecimentos de controladoria, você vai ter uma pessoa com uma visão extremamente diferenciada dos demais governadores do Nordeste. E essa é uma corrida dentro do Nordeste, porque leva em consideração os recursos que nós dispomos aqui.
A diferenciação em termos de localização, atratividade turística, atratividade, uma mão de obra barata, com a escolaridade, infraestrutura. Pernambuco vai ter uma infraestrutura invejável. Isso está sendo feito hoje? Não, veja, eu acredito que não. Eu acredito que não está sendo feito por miopia. Por miopia. Você não pode perder o tempo de administração, inclusive com essa perspectiva econômica, sem chamar os players, sem buscar apoios de quem precisa gerar riqueza, ganhando dinheiro, e gerando emprego, e gerando tributos, só ficando, formando elos políticos. É evidente que isso é importante, mas não pode ser a primeira chave. Temos 2 minutos, olha como passa rápido o tempo. Passa rápido, Que análise fazer para finalizar, para fechar? Para finalizar, Mário, eu vejo o seguinte, a nível de Pernambuco e a nível Brasil, o segundo semestre sempre é melhor do que o primeiro. Você tem aí o pagamento do 13º, você tem agora o Dia das Crianças, tem o Black Friday, tem outras coisas que vão movimentar a economia como um todo, né? Então, acho que a gente tem que ser, eu sou uma pessoa otimista, então acho que a gente tem que transmitir isso para os nossos telespectadores. E outro aspecto também é a questão de qualificação. Se qualifique, porque o mercado de trabalho está atrás de gente qualificada. Essa é a minha... Sua mensagem. Minha mensagem. Eu acho que eu vou começar por essa mensagem, né? Quer dizer, quer tornar o Estado melhor, a sua cidade melhor, o país melhor, seja você melhor. E não há outra forma senão investindo em você próprio, né? E capital humano, conhecimento é fundamental, principalmente se você for mais jovem, né? Sem dúvida, eu também tenho essa visão entusiasmada, né? Quer dizer, no sentido de, diante da dificuldade, buscar energia para modificar essa realidade em favor das pessoas, né? E eu acredito que o elemento crucial é o fato de que Pernambuco tem um estoque de características positivas que são extremamente favoráveis se corretamente, digamos, azeitadas e impulsionadas no sentido de atrair esses investimentos privados para o Estado. É só achar a Só querer fazer e fazer, né? E esquecendo-se os dogmas do passado ligados à política somente. Guarino Décio, José Emílio Calado, muito obrigado então pela participação dos senhores aqui no Enof mais uma vez. A gente volta um outro dia para conversar um pouco mais e atualizar essas informações. Prazer estar aqui com você. Nós agradecemos também a você que esteve até esse momento conosco. Um bom restante de domingo, ótima semana e até o próximo programa em Off.